Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical Systems do Brasil. Eu sou Cleiton Lúcio, seu apresentador de hoje. Neste programa apresentado diretamente da Casa Canon, em São Paulo, exploraremos os impactos da tecnologia e as oportunidades e os desafios no diagnóstico por imagem. E para iniciar essa conversa, nós recebemos 4 incríveis profissionais que coordenam importantes instituições de diagnóstico por imagem para eles compartilharem suas perspectivas e experiências. E é claro, pessoal, também nós temos aqui um profissional da Canon Medical Systems do Brasil. Ele é o Henrique Cirino, ele é líder estratégico de aplicações clínicas de tomografia computadorizada na Canon Medical Brasil. Henrique, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Na verdade, seja muito bem-vindo novamente, né? Que a gente já participou de um programa. Pode falar, Henrique. Exato, Cleiton, muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês, dessa vez de forma presencial e hoje com grandes e caros colegas do diagnóstico por imagem, que eu tenho uma imensa admiração e que coordenam com maestria grandes serviços de diagnóstico aqui em São Paulo. Nossa, vai ser um bate-papo incrível, eu tô muito curioso até para conhecer os profissionais que estão aqui na mesa e para começar, eu queria que eles se apresentassem um pouquinho e falassem quem eles são, o que eles fazem e falar um pouco da história deles. Eu queria que o Alex começasse. Você pode começar, Alex? É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o Henrique pelo convite, né? Eu acho que é uma troca de experiências muito grande. Jaqueline, tive o prazer de conhecer esse ano. O Pedro já conheço de longa jornada. A Bruna, estou conhecendo aqui também, então muito importante. Meu nome é Alex Evangelista, eu sou coordenador do serviço de tomografia e ressonância magnética do Sírio-Libanês, atuando como biomédico lá. Falar um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu comecei na imagem nos anos 2000, né? Minha primeira formação foi como técnico em radiologia, né? Então comecei atuando ali e parti para biomedicina, que era uma das portas também para continuar atuando com imagem, né? Então me formei ali na Universidade Metodista no ano de 2006, passei por diversos serviços ali da região, Casa da Esperança, Verme Miranda, trabalhei um tempão no DASA também, durante 10 anos, né, de profissão, trabalhei ali no DASA e estou no Sírio-Libanês desde 2008, tá? Atuando ali à frente do serviço, um serviço que cresceu bastante, e em 2018 tive a oportunidade de assumir a coordenação, então acabei me especializando também com um MBA em gestão de saúde e lá estou até hoje, coordenando uma equipe ali de aproximadamente 55 profissionais na área de tomografia e ressonância magnética. Nossa, que jornada, hein, Alex? Caramba, quanta experiência. Olha, eu acho que vai ser um bate-papo incrível, como eu disse, e agora eu queria saber da Bruna. Você pode contar um pouquinho da sua história, Bruna? Com certeza. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né, com a presença ilustre de tantas pessoas que eu admiro e algumas que eu estou conhecendo hoje, né. Então, assim, a minha trajetória começou lá em 2005, eu também me formei na Universidade Metodista, não sabia que você também tinha se formado lá. Me formei em 2005, eu fiz o estágio no Hospital Albert Einstein, né, o meu estágio curricular foi lá, e desde então a minha carreira foi se formando por lá. Um aninho eu saí do Hospital Albert Einstein e trabalhei na Canon. Eu fui application da Canon por um ano, foi uma experiência maravilhosa também. Me trouxe muita bagagem. Então, quando eu voltei para o Einstein com uma outra oportunidade, eu estava muito mais pronta assim, para exercer o meu cargo da maneira que eu precisaria. Então, eu estou lá desde 2008, novamente, né? E agora eu tive a oportunidade, recentemente, de assumir a coordenação lá da tomografia. Então, também estou muito feliz. Esse ano vai ser um ano de muitos aprendizados, muitos desafios, né? E eu também sou professora da pós-graduação, lá da pós-graduação em biomedicina e imagem, lá do Einstein. Então, atuo já também há bastante tempo e sou coordenadora do módulo de tomografia da pós-graduação. Fiz o meu mestrado, né? Terminei meu mestrado faz 2 anos em ensino em saúde. Então, estamos aí com uma carreira também pensando em ensino bastante próspera. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Puxa, que legal. Você está na vanguarda do ensino. E agora a gente tem aqui a Jaque também. Jaque, você poderia contar um pouquinho da sua história? Sim, eu sou Jaqueline, né? Eu sou formada em 1999 pela Unisa, antiga OSEC. Desde a faculdade, né? Tive muito interesse, né, em diagnóstico por imagem. Fiz 2 anos de monitoria pela disciplina, né? Desde que me formei,
né? Trabalhei no Hospital Nipo-Brasileiro, que atualmente eu me desliguei por outros objetivos, né? Mas continuo no INCOR, né? No Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, onde atuo, né? Como coordenadora em tomografia e ressonância, tenho pós-graduação em gestão hospitalar e empresarial, tá? E também sou doutora, né? Pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E agradeço muito de estar aqui hoje, né? O Henrique Serino e a Canon Medical, a Ângela, né, pelo convite, né, por estar aqui compartilhando e trocando ideias com colegas aqui e experiências também, tá? E é isso aí. Muita jornada por aí também. E agora a gente também tem o Pedro. Pedro, você pode falar um pouquinho da sua história? Claro, bom dia. Sou o Pedro Serra Costa, um time de primeira aqui, né? Altos currículos, né? Muito feliz aqui em estar participando do evento. Muito feliz pelo convite da Canon. Eu entrei na área em 96, né? Comecei a ingressar na área de imagem em 96. Meu sonho naquela época era trabalhar com ressonância magnética, até então eu trabalhava com radiologia convencional. E comecei minha história na Santa Casa de São Paulo. E posteriormente, na Universidade de São Camilo, eu fiz curso de tecnologia em radiologia médica e fui ingressando na área de tomografia e ressonância, fui crescendo nessa área. Em 99, eu entrei na rede DASA, né? Até então era conhecido somente como Delbo Neuriemo, eles adquiriram a marca Lavoisier, e eu entrei como PJ, né? Prestação de serviço nesse laboratório. E fiquei muitos anos na operação, tomografia e ressonância. O Alex trabalhou com a gente lá um bom tempo, sabe como que era, a gente rodava todas as unidades ali, cobrindo máquinas. Com isso eu peguei muita experiência, né, na área de imagem, tanto em tomografia quanto em ressonância. E aí hoje eu assumi o cargo de coordenação, isso há 6 anos atrás. Então hoje eu gerencio aí tecnicamente, em termos de qualidade, de educação continuada, aproximadamente 300 biomédicos dentro da Regional São Paulo, e também dou suporte às outras regionais Brasil, né? O DASA tem várias marcas Brasil afora, até internacionais, e eu dou esse suporte a nível Brasil. E gostaria novamente de ressaltar a felicidade de estar aqui com esse time e agradecer novamente o convite. Obrigado. Perfeito, Pedro. Olha, agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Claro que eu vou puxar um profissional primeiramente, mas fiquem à vontade para responderem também se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, tá bom, gente? Pedro, você falou de operação, né? Queria saber quais são os desafios hoje no mundo pós-pandêmico. Quais são os principais desafios que você enfrenta na lida diária? Excelente pergunta e super atual, né? Eu acho que todo mundo vai concordar aqui que pós-pandemia, eu vou dar um exemplo aqui, antigamente eu participava por dia de 2, no máximo 3 reuniões, né? Hoje em dia a gente participa aí de 10, 15 reuniões, porque como ficou online e tudo, né? Então você de repente está lá numa frente, já te chamam para uma reunião, então isso foi uma coisa que teve um impacto, acho que na vida de todo mundo, né? Então, hoje, a qualquer momento, você participa de reuniões, de várias, né? E hoje, um dos desafios, né, que a gente enfrenta aí é o absenteísmo, né, de colaboradores, e a gente percebe que a tecnologia ajuda muito, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí operações que são feitas de formas remotas, então isso ajuda bastante, né, nesse quesito. E... Bom, basicamente, em termos de gestão, acho que é um desafio grande aí, né, isso de você encarar aí essas ausências, né, no dia a dia, sem ter a possibilidade de parar uma operação, né? Então, hoje mesmo, a caminho daqui, eu até estava brincando com o pessoal que eu errei o caminho, né, passei na frente, errei o caminho porque recebi uma ligação falando justamente disso, de uma falta, e você tem que se virar ali. E aí acabou que vamos colocar no acesso remoto essa ausência. Então isso é uma das coisas que eu acho que a gente está tendo que se adaptar, né? E que veio para ficar, né? E acho que uma das coisas aí que tem acontecido no nosso dia a dia. Fique à vontade para complementar. Bom, nesse mundo pós-pandêmico, né, logo vem na cabeça assim, meu Deus, né,
por tudo que a gente passou no auge da pandemia, né? As mudanças de atitudes, né? De processos de trabalho. Isso vem à mente, assim, um trabalho muito árduo e desgastante, né? Eu vejo que na época do auge da pandemia, o INCOR, Instituto do Coração, especializado em cardiologia, a gente teve que absorver, né, os pacientes do IOT, do Instituto de Ortopedia, né, e do Instituto Central, absorver esses pacientes, porque os pacientes do Instituto Central ficaram só para o covidário, para o Covid. Então, imagina, no auge da pandemia, a gente ter que absorver todos esses pacientes que a gente não tinha muita especialidade. Então, a gente teve que mudar, né, os protocolos da noite para o dia, né, para estar realizando esses exames de trauma, de neuro, né, então toda hora era um paciente com AVC, uma urgência, então a gente tinha que estar ali com os protocolos adaptados. Então, foi uma experiência, assim, muito desgastante, mas foi um aprendizado muito grande. Eu acho que essa pandemia, além de trazer desafios, trouxe muitas oportunidades de melhora também, né? Não só de conhecimento técnico, mas também de aprendizado. Então, foi uma experiência muito, assim, formidável, tá? Vendo, assim, pelo lado, né, agora pós-pandemia, né, não sei se eu posso dizer pós-pandemia, que nós ainda estamos, né, na pandemia, porém, assim, eu vejo com o retorno desses pacientes, né, que tiveram seus exames cancelados, né, no auge da pandemia, a gente teve que se reinventar, né, porque, assim, esse retorno vigoroso desses pacientes, eles vieram, assim, com uma carga muito grande, então, assim, a gente ter que otimizar o fluxo de atendimento para estar atendendo os nossos pacientes, né, foi muito importante. Então, a inteligência artificial, né, que a Canon trouxe para os equipamentos dentro do Instituto, isso nos ajudou muito, não só para um laudo mais rápido, devido à qualidade da imagem, né, redução de doses nos equipamentos de tomografia, né, segurança do paciente, principalmente nos exames de ressonância. Então, após pandemia, eu acho que veio, assim, para trazer muitos benefícios, né, com a incorporação aí da tecnologia da Canon, tá, e também, assim, desse aprimoramento, né, dos tomógrafos, da inteligência artificial, tá? Então, quem tem inteligência artificial hoje nos tomógrafos e na ressonância, sai na frente aí, não só pela qualidade, pela redução de dose, tá? E do fluxo de trabalho, né, para o atendimento desses pacientes. Para a gente lá, acho que talvez o maior desafio tenha sido realmente absorver esse fluxo gigantesco de pacientes que começaram a procurar o serviço e a gente não estava pronto para isso, né? Porque, de repente, a gente teve uma redução drástica, né, no movimento de pacientes externos e um aumento também absurdo de pacientes internados com doenças graves, né, com complicações do Covid. E, de repente, a gente viu um boom, assim, de pacientes voltando e a gente tem que se readaptar, né? A gente se adaptou para o Covid, depois a gente se adaptou de novo para voltar à normalidade, se é que a gente pode dizer isso, né? Então, assim, foi realmente um grande desafio, como você disse, Jaque. Mas para nós, assim, talvez realmente tenha sido o número de pacientes que voltaram a nos procurar e voltaram realmente com tudo. Então, organizar a equipe, organizar os fluxos, né? Organizar as unidades externas para voltarem a receber esses pacientes. Então, eu enxergo esse mundo pós-pandêmico aí também na imagem como um desafio de pessoas, né? De lidar com as pessoas, como é que a gente ia cuidar dessas pessoas que estavam voltando ali de uma situação complicada, né? Estavam voltando para se cuidar, né? E até da própria equipe também. A própria equipe precisava de auxílio, né? Foram épocas muito intensas, né? De muitos desafios e depois muitos aprendizados. E felizmente estamos aí, né? Estamos continuando aí com o serviço, tudo. Mas eu enxergo bem parecido com o que você também enxerga, que foi um grande desafio esse retorno da pandemia, né? Para nós foi complicado mesmo. Bom,
acho que complementando, né? Acho que cada um tem uma vivência. Concordo com as colocações aqui dos meus colegas. E assim, a gente viveu 2 momentos, né? A chegada da pandemia foi uma coisa muito anormal, assim, cara, pra gente, porque os serviços de diagnóstico, né, que principalmente tratam pacientes eletivos, exames eletivos, praticamente parou, né? Então, você tinha uma equipe, né, dentro do hospital com medo da doença, né, a equipe técnica, então todo mundo em pânico, né, com medo de levar para casa, principalmente aqueles que moravam com os pais, com filhos, e você olhava ao redor, você tinha medo do quê? Serviços. O que vai acontecer, cara? Vai fechar tudo, porque se eu sair daqui hoje, não tem outro serviço aberto, tá todo mundo parado, né? E a retomada também ela trouxe isso, né? Ela trouxe um cuidado não só na questão dos pacientes, mas também com os colaboradores, né? Porque muita gente ficou muito abalado durante esse período. Então a gente teve que aprender coisas muito rápidas, né? Então o fluxo do Covid, agora o elevador, esse daqui só passa paciente Covid, essa máquina só faz isso, paramentação é assim, né? Então trouxe uma série de coisas. Por outro lado, o crescimento e o conhecimento na parte de imagem é assim, eu acho que eu nunca vi isso daí, né, ao longo dos meus quase 20 anos aí de profissão, em 2 anos o que cresceu, né? Então a gente estava parado enquanto as grandes empresas estavam ali atrás de tecnologia, então algoritmos, aceleradores, né? Uma série de coisas para ajudar, né, no diagnóstico precoce desse paciente também, né? E no tratamento. E hoje a gente está vivendo um fluxo contrário, né? As pessoas estão voltando, ainda estamos sim, né, num cenário de pandemia dentro dos hospitais, então as pessoas utilizam máscara, ainda temos os cuidados que a gente precisa adotar. Fora isso, toda a parte de ensino, né, que avançou muito. Então, como o Pedro disse, são reuniões diárias, aproximou muito mais isso também, né? Então, o conhecimento também ele ficou muito mais próximo de todo mundo. E eu acho que é algo que não vai mudar mais, né? Isso daí a gente percebe, né? A gente estava até comentando aqui dos profissionais híbridos, né? Hoje, praticamente, você tem que separar o que é tomo e o que é ressonância, porque muda tão rapidamente a tecnologia, um protocolo de um dia para o outro, que é difícil até o profissional ele ficar meio que generalista, né, atuando em 2 áreas, né? Em alguns serviços você tem que acabar dividindo devido à demanda mesmo, né, de conhecimento, de tecnologia, de dedicação em cima daquele exame, né? Então acho que é um cenário agora promissor, né? A gente vê principalmente, eu acho que esse ano, talvez é um ano que começou com tudo já, né? Um volume muito grande de exames, de atendimento. E eu acho que, principalmente na área médica, de equipamentos, a gente espera muita coisa ainda que deve vir aí nos próximos meses, né? Não dá nem mais pra gente falar anos, né? Exato. Nossa, e vendo o que o Alex, a Bruna, o Pedro e a Jaqueline comentaram, a gente vê o quanto vocês tiveram que trabalhar com versatilidade, né? Então, o que era verdade talvez antes, hoje não é mais, e assim por diante. E falando propriamente da Covid, né, o quanto vocês foram impactados quando a gente fala de diagnóstico por imagem. Não só na tomografia computadorizada, mas também na ressonância. Então, pacientes que tiveram que fazer ressonância pós-Covid, por miocardite, tantas outras síndromes, né, que tiveram. A gente sabe também da grande importância e o papel que a tomografia exerceu durante a pandemia, né? Então, por muitas vezes, com faltas de testes que são considerados aí padrão ouro para o diagnóstico da Covid, a tomografia acabou auxiliando nesse diagnóstico, e não só no diagnóstico, mas também no tratamento, né, no segmento desses pacientes. E muito interessante ver como todos vocês lidaram com isso, né? Como a gente evoluiu também com isso e como veio para realmente mudar cenários, trabalhar com a questão da inteligência artificial e assim por diante. Eu acho que, assim, do meu lado como comunicador, né, que não esteve na linha de frente como vocês, ouvindo a fala de vocês, algumas coisas ficaram bem ressaltadas, como, por exemplo, novas normas e novas técnicas de saúde vão ser implementadas e vão ficar, por exemplo, nos hospitais. A gente fala mundo pós-pandêmico, mas para quem trabalha no hospital, não existe mais um mundo pós-pandêmico. É como começou na pandemia falar o novo normal. Eu acho que o novo normal veio para ficar para vocês para todo sempre. Então, são cuidados que vão ser perpetuados, mesmo se a pandemia acabar daqui a 6 meses, foi oficializada, né? Outra coisa também que ficou muito evidente, gente, foi como essa demanda represada voltou com força total agora dos exames e dos tratamentos, né? Das pessoas que durante a pandemia tiveram que pausar os seus tratamentos porque realmente era um estado crítico
e por ser pacientes eletivos, né, eles não tinham, entre aspas, a preferência no atendimento médico naquele momento. E acho que outra coisa também que ficou muito latente é a questão psicológica dos profissionais, né? Eu acho que isso pegou muito, porque assim, foi algo que veio muito rápido e vocês tiveram que trabalhar muito, e vocês tinham toda aquela questão de se cuidar e cuidar de outra pessoa, e se cuidar dobrado, porque você tinha que se cuidar e não levar a doença para casa, porque se você levasse a doença para casa ia ser algo muito pior. Então, olha, parabéns, gente, para vocês realmente fizeram a diferença durante a pandemia, e essas mudanças realmente vieram para ficar. E como falaram também da tecnologia, né? A tecnologia evoluiu muito. Queria até fazer uma pergunta para a Bruna, né? Falando sobre tecnologia. A Jaque falou de tecnologia, o Alex falou de tecnologia. A Canon, ela evoluiu muito e acabou aprimorando muitos recursos na área da radiologia. Eu queria saber qual foi o recurso que você acha que mais agregou e contribuiu para superar esses desafios durante a pandemia. Olha, nós temos uma tecnologia lá já há bastante tempo, que são os exames cardíacos que nós fazemos com aquisições volumétricas, né? Dos equipamentos de 320 canais de detectores. Essas técnicas foram bastante importantes, inclusive para outros tipos de exames, né? A gente pensa logo em cardio quando fala em 320, né? Mas a gente adaptou essa técnica para várias outras coisas. Por exemplo, foi imprescindível a gente adquirir tórax com aquisições volumétricas durante a pandemia. Então, a gente adquiria em 2 blocos, né, para absorver todo o tórax dos pacientes, né, e a gente usava aquelas técnicas do stitching, né, que é para somar essas 2 aquisições, e agregadas a isso, a gente usava uma técnica também para melhorar, para diminuir os movimentos dos pacientes, né, os movimentos respiratórios dos pacientes. Então, isso, assim, eu enxergo que foi um diferencial, foi uma técnica que foi diferencial durante a pandemia para as aquisições de tórax, tá? Principalmente para as aquisições de tórax. Então, a gente fazia um helicoidal normal, tinham pacientes que, inclusive, a gente já adquiria imediatamente com essa técnica volumétrica, né? Então, era super simples, porque ela faz um bloco em cima, né, e um bloco embaixo. Então, a mesa, ela anda até o meio desse primeiro bloco, e depois ela anda até o meio do segundo bloco, e faz uma única aquisição, tornando o exame mais rápido, né, o que facilita para evitar movimentos respiratórios, né? E essa técnica que a gente tinha também, para reduzir esses movimentos respiratórios, foi imprescindível na época da pandemia. Além de outras, claro, para os exames cardíacos, né? Também a gente teve bastante aumento dos exames cardíacos, né, durante a pandemia. A gente já usa essa técnica volumétrica já há anos, desde 2008, 2009. Então, ela também facilitou, porque ela é uma técnica bastante rápida, né? Precisa. A gente usa apenas um batimento cardíaco, né, na maioria dos casos, para fazer a aquisição do coração inteiro, de 16 centímetros. E também trazendo, claro, resolução melhor, com certeza, mas a questão da agilidade foi muito importante, né? Sempre foi importante para nós. E a redução de dose também, de radiação, né? Fazer com um volume só, com um batimento só, claro que melhora muito a dose de radiação desses pacientes, né? E mais recentemente, né, talvez um pouco mais aí pós o boom da pandemia, né, nós temos um equipamento lá que se chama Precision, né, com diversos protocolos que nós instalamos lá, junto com o Henrique, inclusive, que nos ajudou muito. Esse equipamento, ele tem uma ultra high resolution, né, que se fala, uma resolução muito alta para alguns exames. Então, a gente usa atualmente, né, são cortes de 0,25 milímetros. Então, a gente usa atualmente para avaliação de osso temporal, todos os ouvidos dos pacientes externos, a gente precisa adquirir com essa técnica, porque ela traz grande valor para o radiologista na hora do laudo, tá? Então, assim, doenças como otosclerose ou que a gente pesquisa aquela rarefação óssea, né? É muito importante para a gente usar essas altas resoluções, porque são estruturas muito pequenas, né? No osso temporal a gente tem estruturas muito, muito pequenas que precisam de uma análise mais precisa. Então, essa é uma das coisas que a gente utiliza atualmente, né? A gente também utiliza, além disso, né, foi feito um artigo em cima de todos esses exames de ouvido que a gente realiza lá, um artigo que saiu inclusive na Canon Medical Internacional,
né? Então foi super bem avaliado o artigo e os nossos radiologistas que participaram escreveram esse artigo. Então realmente funciona, né? E também para tórax, a gente tem algumas questões para análise de intersticiopatias importantes, né? A gente também consegue utilizar no Precision, né, para avaliar algumas estenoses, né, de artérias coronárias, que também é bastante importante. E pensando também, fora o Precision, onde a gente atua em diversas frentes, né, a gente usa também para angios intracraniana, cervical, sempre no intuito de visualizações de pequenas estruturas que a gente antes conseguia ver, mas agora a gente está conseguindo ver com maior precisão, né? E pensando também numa outra tecnologia, né, que é o Global Illumination, que nós usamos diariamente, que é especificamente um protocolo, né, basicamente é um protocolo de reconstrução 3D, né, a gente usa o Global Illumination para todas as nossas reconstruções 3D. O pessoal adora, né, os biomédicos são especialistas em reconstrução 3D lá, a gente tem especialistas mesmo em 3D, então eles usam e abusam da tecnologia, traz uma precisão maior, né, uma proximidade com a anatomia, que é muito importante, né, que antes a gente tinha, não dá nem para comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem agora. Então isso realmente foi importante, assim. Então foi como se fosse uma evolução aí nossa, né, começando lá com o volumétrico, mas ele também foi muito importante no agora, e o agora é o Global Illumination e o Precision trazendo essas reconstruções finas para nós. Acho que é isso. Alguém queria complementar, falar alguma coisa sobre o que ela falou, de uma maneira mais aprofundada? Bom, realmente, Global Illumination, a gente também fez um trabalho recente em parceria com a Canon. Na verdade, a Canon fez em parceria com o DASA, e a gente participou da elaboração de um catálogo fantástico também. A gente também usa diariamente, é um recurso sensacional, e até estava conversando com o Henrique lá fora, a gente teve aí algumas mudanças de protocolos dentro da casa e critérios de desempate na hora que o médico foi pedir as reconstruções, né, a gente teve ali a Canon como parceira ali, né, na atuação nesses novos protocolos. Falando um pouquinho de protocolos também, durante a pandemia, a gente teve aí, foi um paradigma porque a gente não sabia muito o que fazer, né, nos exames de tórax. Então, muita gente começou a fazer TEP ou tórax com contraste, e de repente, não, agora tudo sem contraste. Aí vieram aqueles protocolos de ressonância, como foi citado aqui, né, paciente com anosmia, vamos fazer sequências pós-contraste volumétricas IR, FLAIR, surgimento de várias startups também, né, durante esse período, teve muito, né, com inteligências, com algoritmos de reconstruções, de mapas pulmonares, né, teleradiologia, teve um boom, assim, né, como todo mundo trabalhava de casa praticamente, a gente produzindo ali, e teleradiologia cresceu muito, e não diminuiu, né, acho que só aumentou esse espaço. E só uma observação lá no começo, né, dentro do que você falou lá do cenário pandêmico dentro do Hospital das Clínicas, eu vivenciei muito o que você falou. O Instituto Central é o principal dentro do Hospital das Clínicas. E quando a gente teve o deslocamento dos pacientes de demais especialidades para o INCOR, porque eles utilizaram o Instituto Central para absorver todos os pacientes COVID, é um prédio enorme lá. O centro cirúrgico tem 32 salas, e todas as salas, para vocês terem ideia, todas as salas de centro cirúrgico viraram UTI. Então, quando eu estou lá hoje, né, até essa madrugada eu estava de plantão, eu passo no centro cirúrgico, vejo aquelas 32 salas e lembro desse cenário sempre, né? Porque cada sala de centro cirúrgico, sala de cirurgia virou UTI, com 4 pacientes. Tamanha demanda que era, né? Então, foi realmente um cenário, você lembrou disso, passou um filme aí na cabeça, né? E até hoje passa. Então, a gente não tem o Precision lá no INCOR, né, como a Bruna tem lá no Einstein, porém, falando um pouquinho de tomografia, né, a gente tem o PIC,
né, lá no Aquilion One Prism Edition, e a gente percebeu e percebe isso a cada dia na prática, o quanto agregou na nossa rotina, né, não só qualidade de imagem fenomenal, o fluxo de trabalho, porque agora os radiologistas conseguem laudar mais rápido os exames devido, assim, ao aumento da qualidade de imagem, não só isso, como, assim, a redução de dose de radiação nesses pacientes, tá? Então, assim, o PIC da Canon veio agregar muito, né, nos exames de tomografia, além das outras tecnologias também, tá? Mas o nosso queridinho atualmente é o PIC, tá? A gente não tem o Precision, mas a gente tem o PIC, né? Que é um algoritmo de reconstrução, né? Em Deep Learning, muito, assim, muito promissor aí, né, nos tomógrafos, tá? E falando um pouquinho, assim, de tecnologia em ressonância, né, que a gente só está falando em tomografia, mas tem também aí a tecnologia em ressonância, que a gente tem lá o equipamento da Canon também, uma ressonância da Canon. Então, assim, o KT Speeder, né, veio agregar muito nos exames, né, para aumentar, assim, o fluxo do atendimento, e não só pela qualidade de imagem, né, a sequência KT Speeder, né, é uma sequência que ela diminui, tá, o tempo de exame pela metade, mas ele faz todo o preenchimento do espaço K, e além de ele fazer a análise visual da cine, ele também pode fazer o cálculo da fração de ejeção. Essa sequência KT Speeder, ela é muito boa para os pacientes que têm arritmia, né, onde a gente tem muita dificuldade de fazer a ressonância cardíaca nesses pacientes, né. Então, o KT Speeder foi uma tecnologia que veio agregar muito nos exames de ressonância. Além, claro, de outras tecnologias de ressonância, né, como a bobina Shape Coil, né, que é uma tecnologia inovadora que veio aí agregar, né, nos exames de ressonância, porque é uma bobina mais fina, mais flexível, o paciente se sente mais confortável dentro, né, de um equipamento de ressonância, que todo mundo sabe que equipamento de ressonância é um túnel comprido, onde o paciente fica com aquela bobina, com os eletrodos, então aquela bobina, a Shape Coil veio, sim, a trazer muitos benefícios também em se tratando de tecnologia. E você falou de speeder aí, né? A gente pensa também no atendimento humanizado, né? Porque é complicado para muitos pacientes fazer ressonância. Então, quando você consegue aí reduzir pela metade, né, o tempo de aquisição, a gente não pensa só em receita, né? Em volumetria. A gente pensa também que a gente está facilitando aí para o paciente um tempo bem menor de aquisição de imagens, né? Então, bem lembrado disso daí, ressonância, né? Principalmente, eu acho que a questão da anestesia, né? Você precisa ter um exame mais rápido para reduzir esse volume, né? Hoje, a gente tem, assim, uma fila gigantesca de pacientes aguardando para fazer o exame, né? Então, quanto mais rápido você consegue se fazer um exame de ressonância, melhora o conforto do paciente também, né? E menos risco ele vai ter, né? Do que se submeter, de repente, a um exame com anestesia, né? Então, acho que são tecnologias que vieram para agregar. Como eu disse, eu acho que cada mês aparece alguma coisa diferente, né? São introduzidas na nossa área de imagem e a gente tem que estar muito ligado, né? Rapidamente para absorver, conseguir dar continuidade, né? A tudo isso aí. Jaque, você falou também de muitas tecnologias. Eu queria agora aprofundar um pouco falando sobre inteligência artificial, né? Queria saber como a inteligência artificial vem contribuindo na rotina de vocês, especialmente com o ACE, o Deep Learning, e você também já falou do PIC, então eu gostaria que você focasse na AIC e também no Deep Learning Spectrum. Você poderia falar um pouquinho? Bom, quando a gente recebeu lá nos equipamentos a tecnologia AICI, tá? Ou resumidamente a gente fala ACE, mas melhor falando AICI, tá? A gente ficou muito, muito feliz em receber essa tecnologia lá nos nossos tomógrafos, porque ele veio para agregar valor aos exames de tomografia, tá? Além de ele reduzir a dose de radiação nos pacientes que se submetem aos exames, a gente teve um aumento consideravelmente na qualidade de imagem, tá? Principalmente nos exames cardíacos, tá? Então, isso facilitou muito o laudo dos médicos, tá? Teve uma agilidade aí nos laudos e os pacientes também ganharam,
porque reduziu bastante a dose de radiação. Então, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu essa tecnologia AICE lá nos nossos tomógrafos. A gente também recebeu, né, lá nos nossos tomógrafos, o Deep Learning espectral, tá? Onde a gente realiza os exames, né, agregou muito valor, porque tem alguns exames, tipo, de abdômen, tomografia de abdômen. Atualmente, se você utilizar essa tecnologia espectral, você não necessita realizar mais uma aquisição. Por quê? Porque ele vai dar, além das imagens tradicionais, ele vai ofertar ali as imagens espectrais, tá? Então, num paciente que vai fazer um exame de abdômen, por exemplo, você adquire só, né, com essa aquisição espectral, e depois você pode realizar o exame com contraste, né? E depois você separa o iodo da imagem, e aí você vai ter duas imagens. O que seria o pré-contraste, o sem o iodo, né? E a imagem com contraste. Então, você tem duas aquisições numa só, então reduziu aí o tempo de exame e diminuiu aí também a dose de radiação no paciente. Falando ainda um pouco de espectral, você tem um mapa de iodo, tá? Com Deep Learning espectral, onde agregou muito, porque além de você ter o mapa de iodo visual, tá? Você também pode fazer o cálculo do defeito perfusional nesses pacientes que realizam angiotomografia, né, torácica, tá? Outro, falando também de Deep Learning espectral, uma vantagem também dessa tecnologia é que você pode realizar os exames com menor dose de contraste, que hoje é o que mais está pegando aí no diagnóstico por imagem, a falta de contraste mundial, né? Não só no Brasil. Então, você tendo essa tecnologia de Deep Learning espectral, você pode ali reduzir, ali mexer nos kV, né? E fazer essa maior contrastação do contraste. Então, antes o que era só bom para o paciente que era renal crônico, hoje ele também é bom para isso, né, para essa falta de contraste mundial que acho que todo mundo aqui nos seus serviços estão sofrendo com essa redução de contraste aí, a nível mundial, não só de contraste iodado, mas de gadolínio também, tá? E vou falar de novo sobre o PIC, que eu já falei, que é o nosso queridinho, né, lá no INCOR atualmente, que a gente vê isso na prática, né, que é um algoritmo aí, um super algoritmo de reconstrução, tá? Que veio agregar muito nos exames, a gente vê isso na prática, a qualidade de imagem, tá? Com o PIC e o sem PIC. Claro, ele já era bom, né? Agora ficou muito melhor. Tá? Então, principalmente nos exames com stent cardíaco ou aqueles pacientes que têm muita calcificação. Então, isso veio agregar muito, você consegue até enxergar o lumen do stent, né, daquele vaso, que antes você não enxergava e hoje você enxerga. Então, isso é formidável, né? A gente vê que essas tecnologias agregaram muito. Fora outras, né, outras indicações de todos, né? Então, eu estou só resumindo um pouquinho de cada um, assim, tá? Os principais, mas, assim, claro que tem muitas outras coisas que você dá para fazer com todas essas tecnologias aí da Canon. Sensacional. Agora eu queria até fazer uma pergunta para o Alex, né, que vai ser, na verdade, um tema que vai ser debatido na Jornada Paulista de Radiologia, né. Tem uma questão muito polêmica aí, que tem sido debatida, é o seguinte, no atendimento ao público infantil. Como vocês gerenciam a questão da dose de radiação nas crianças? Bom, boa pergunta, né? Eu acho que é um tema que vem sendo discutido já há um bom tempo, né? Essa questão de dose de radiação, não só na criança, mas também no adulto, né? Principalmente quando você faz controle desses exames, ou seja, vai ser sempre submetido a um exame de imagem, né? Primeiro, eu acho que a indicação do exame, né? Ela tem que ser tem que ter uma justificativa bem plausível para você submeter qualquer paciente, ainda mais uma criança, né, um exame com radiação, então ele tem que ser bem indicado, né, pelo médico, tem que ser avaliado se não existe
nenhum outro método que se possa fazer aquele exame, um ultrassom, por exemplo, que vai resolver aquele problema. E quando não, o exame tem que ser assertivo, né? Você não pode errar naquele exame, né? Você não pode se dar o direito de repetir um exame com radiação. Isso é muito importante, né? Também eu acho que a vivência dos próprios radiologistas, isso era uma preocupação muito distante, eu acho, que da classe médica, né? Então, as empresas que faziam os controles de radioproteção tinham muito isso bem definido, né? A equipe técnica, de um tempo para cá, começou a absorver essa demanda também de controle de radiação. As empresas começaram com os equipamentos, né? E com softwares, né, que emitem menos radiação, né, com uma qualidade de imagem muito boa, né, e hoje a gente percebe também que o médico, ele também acaba atuando nessa parte. Então tem exames que fogem da curva, ele vai... Cara, tem alguma coisa com o protocolo. Fora isso, o físico, né, a gente tem no Sírio-Libanês, eu acho que um projeto e um programa, né, nos 2 últimos anos aí com o físico, né, onde ele faz uma revisão de todos os protocolos. Então a gente olha protocolo a protocolo, faz um estudo retrospectivo daqueles exames, né? Então quando volta a criança, principalmente, para olhar, né, referente às doses de radiação, eu acho que isso é muito importante e que traz um ganho para todo mundo, né? Importante lembrar também que o exame da criança, né, em qualquer serviço, a gente não pode esquecer dos pais, né, do acompanhante, né, que esse é o acolhimento que faz muita diferença para você conseguir também fazer um exame muito rápido, com qualidade e sem trauma muitas vezes para a criança, né? Porque é o pai que conduz, né? Então, esse acolhimento, então eu falo muito do Sírio porque a gente tem muito isso na veia lá, né? A questão do calor humano, do acolhimento e principalmente com os acompanhantes. E puxar um pouquinho aqui também para a ressonância, né? Já que comentou, né? Só tá a tomografia aqui, daqui a pouco a gente tá se pegando aqui, né? Mas eu acho que a ressonância também, ela tem esse papel fundamental, né? Porque crianças, principalmente na tomografia, você consegue fazer muito exame sem anestesia, mas a ressonância ela tem um tempo de duração muito longo, né? Então, você vai fazer um exame, geralmente, se é uma criança muito pequena, talvez você precise anestesiar, né, a criança. Então, a questão dos aceleradores também é muito importante na parte de ressonância magnética, porque traz um exame muito mais rápido, né? Eu brinco lá com o pessoal que talvez um dia a gente chegue muito perto da tomo, né? De tão rápido que tá ficando, né? A gente fala que os processos burocráticos hoje demoram mais do que o próprio exame, né? Então tem pessoas que têm já essa percepção. Pô, demorei 1 hora para abrir uma ficha, chegar até aqui, 10 minutos vocês fizeram meu exame, o que está acontecendo, né? Então, e a criança, principalmente, tem-se ali o medo, né, do equipamento, faz bastante barulho, mas a gente tem tido ótimos resultados, cara, com acolhimento, assim, de conseguir fazer exames de crianças com 5 anos, né? Tem pais que insistem para a gente fazer até exames de crianças menores, já fizemos lá de 6 meses, sem anestesia, mas ali com um acompanhamento e sequências bem rápidas, né? E eu acho que essa preocupação e o tema da JPR, né, desse ano, eu acho que vai trazer muito ganho e bastante conhecimento para todos nós, né? Só fazendo um adendo aí, no DASA nós temos uma agenda pediátrica em algumas unidades, né, sem limite de idade, então até recém-nascido a gente tenta fazer sem anestesia. Então, com esses recursos que a gente tem hoje nos equipamentos, né, de redução de dose, os aceleradores, na agenda pediátrica é fundamental. A Canon tem um diferencial quando você vai começar um exame, por exemplo, que você consegue presetar o tamanho do scout que você quer, então isso é um ganho também. Eu sempre peço para o time medir o tamanho do scout, então o mesmo scout que você faz numa criança, né, são diversos tamanhos, até mesmo em adulto eu peço para usar isso. Então pega o ponto inicial, zero ali onde tem que começar, mas desloca a mesa, vê o número que você precisa colocar, né, que a gente chama isso de range. Isso é possível, né, nas plataformas da Canon, e isso ajuda muito, tá? Isso é um diferencial. Fora aí os algoritmos de redução de dose, né, como a Jaque falou, e os aceleradores. Para a agenda pediátrica faz toda a diferença. Lá atrás eu já fiz alguns trabalhos sobre tomografia pediátrica, fiz um levantamento aí com vários profissionais de umas 4, 5 instituições grandes, e a gente
vê uma dificuldade grande, tá, do conhecimento de como reduzir dose. É sempre a mesma resposta, sempre eles batem KV e MA, KV e MA, eles esquecem que tem outras coisas no equipamento que pode reduzir e muito a dose, né? Então, tempo de rotação de tubo, até deslocamento de mesa mais rápido, isso diminui o tempo de exposição, né? Hoje, com a inteligência artificial, isso melhorou muito ainda. E então, é um ganho que a gente tem aí para essas agendas pediátricas. Bom, falar de pediatria para mim é sempre um prazer, porque antes de trabalhar na Canon, eu trabalhava no hospital pediátrico, então eu entendo as dores e os sofrimentos e a questão da baixa dose de radiação, sobretudo na tomografia computadorizada, e trabalhava com um equipamento um pouco antigo, né, um tanto antigo, com não tantas tecnologias quanto a gente tem atualmente, né, e é muito bom ver o quanto a tomografia evoluiu. Né? Então, hoje em dia, como vocês comentaram, tendo o AIC, que reduz aí até 80% da dose de radiação, quando a gente fala em pediatria, isso é fundamental, né? Além disso, quando a gente fala nos nossos tomógrafos, né, desde ali do primeiro cadastro, né, uma vez que você insere ali os dados do paciente, o equipamento já entende que é um paciente pediátrico e já troca totalmente ali para exames de pediatria, né? Então, facilita aí a vida do operador. E é muito bacana ver a vivência que vocês têm em pediatria, porque realmente sabemos que não é simples, que existe aí, é um mundo totalmente diferente da tomografia adulto, né? Quando a gente pensa em criança, muda tudo, e muda mesmo realmente, e é muito bom ver o quanto vocês conseguem ter essa dinâmica no trabalho com as crianças. Além de tudo isso que a gente já falou, né, sobre os protocolos, redução dos tempos, né, tem algumas outras coisas também que auxiliam, né? Alguns softwares, né? Com inteligência artificial que auxiliam, por exemplo, com projetores, né? Na sala. A gente tem bastante case de sucesso, assim, lá, reduzindo alguns exames com anestesia, que a gente faria com anestesia, mostrando esses projetores, com animações que vão no gantry, que aparecem no teto. Então, assim, além de todo esse trabalho árduo, né? Que a gente faz com redução de dose nos protocolos de tomografia, tem também outras coisas, né, que a gente pode adequar tudo ao centro que a gente trabalha para poder reduzir, né, o tempo em sala, também essa questão da humanização, né, trazer um atendimento mais próximo dos pacientes, os pais ficam muito satisfeitos, né. Então a gente pode pensar em outras também coisas, né, importantes aí que podem também trazer benefício para o paciente. O foco sempre são eles, né. Mas pensando nisso também, essas questões dos projetores que mostram as imagens no gantry são bastante promissoras, né? A gente tem um projeto lá, né, no Precision, inclusive, ele está lá no Precision. Então, quando a gente tem algum exame de criança, a gente prioriza fazer no Precision, porque é mais rápido, né? As aquisições, além de rápidas, tem essa questão do projetor que traz muito benefício também, só para complementar. Poxa, que legal. Eu acho que nesse episódio deu para perceber que o mundo da radiologia vem mudando muito e tem tido mudanças constantes e de maneira muito rápida. E aí eu queria perguntar para a Bruna e para o Pedro o seguinte, né? Qual a experiência de vocês com o Command Center e também o que vocês veem como o futuro da radiologia? Certo. Pode começar, Pedro. Acho que a experiência do Pedro é muito maior aí do que a minha. Isso é um cenário atual, o Command Center, né, o acesso remoto aos equipamentos, ainda tem muito o que crescer nessa área. Grandes institutos, grandes centros já estão utilizando, né, para tanto operação de tomografia quanto de ressonância. Então, eu conheço centros aí que operam 100% com operação de tomografia, por exemplo, via Command Center. E ressonância também. A gente tem um projeto no DASA, a princípio de ressonância, então a gente opera algumas unidades centralizadas onde eu fico, que é na unidade do Itaim, e tem alguns pontos de melhoria, porque você tem que treinar muito o time de enfermagem, não só em posicionamento, quanto em segurança, né? Porque até então você tinha assim, a figura do biomédico, do tecnólogo sempre atuando ali, aquele duplo cheque de segurança, né? Principalmente acompanhantes, e hoje você tem que treinar muito o time de enfermagem para que eles estejam aptos a fazer isso, né? Até mesmo transferir via PACS um documento de segurança, o pedido médico, tudo isso a enfermagem hoje passa por um treinamento dedicado para que tem essa melhoria. E isso é muito importante. Talvez eu veja isso como um ponto principal aí do Command Center, né? A realização dos exames,
para quem faz ou presencial ou via remota, não muda tanto, né? Então, a diferença aí é que muitos centros, eles colocam o colaborador para fazer, eventualmente, 2 equipamentos simultâneos, né? A gente tenta distribuir, eu sempre distribuo de uma maneira de unidades mais complexas e menos complexas. Então, dificilmente eu coloco um colaborador para tocar 2 unidades complexas ao mesmo tempo. E isso faz toda a diferença, né? Já que você está operando simultaneamente 2 equipamentos. Ainda tem algumas evoluções, né, a serem conquistadas dentro do Command Center. Hoje eu diria aí que, por exemplo, a injeção do contraste ainda é uma dificuldade que a gente tem nesses exames dinâmicos, né? Então, as angiografias, né? Então, você tem que ter uma sincronização muito boa ali com o time de enfermagem na ponta, né? Isso a gente faz via comunicação, muitas vezes por headset, né? Mas ainda tem um ponto aí de integração das plataformas do equipamento com os vendors de injetoras, né? De contraste. Isso eu acho que é um passo aí que logo chega, né? E eu até comento muito com os colegas que lá atrás, nos equipamentos antigos, a gente tinha alguns vendors que tinham uma integração da injeção de contraste, né? Do console de tomografia com a injetora de contraste. Existia um software para fazer essa junção, né? E não fazia muito sentido naquela época, porque estava ali do lado, né? Você estava operando ali a tomografia e a injetora estava do seu lado. Não fazia muito sentido aquela integração, né? E hoje faz total sentido. E hoje sumiu um pouco do mercado essa integração, né? Eu sempre falo, poxa, lá atrás não fazia muito sentido, hoje faz mais sentido, não tem, né? Mas eu entendo assim que em termos de qualidade, se você tem um centro dedicado com... você consegue centralizar protocolos, né, padronização de protocolos, você consegue monitorar qualidade, desempenho, produtividade, isso é bom. Então, se você vê alguém saindo da curva ali em termos de qualidade ou de programação de exames, você consegue atuar imediatamente, porque você está junto com todo o time, né? Talvez a minha dificuldade hoje em manter qualidade é que eu tenho um serviço muito descentralizado. Então, a gente atende São Paulo e toda a região, né, vizinha. Então, como que era antes? Eu tinha que mexer no protocolo lá no unidade de Santo André, só que na semana seguinte tinha que atualizar lá em Osasco. Fazia assim, a minha vida era isso, deslocamento. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, né? Até a tecnologia tem favorecido isso, então hoje a gente consegue pegar um protocolo e disparar para vários equipamentos de uma vez. Isso para padronização é excelente, né? E de forma centralizada. Então você está num único local fazendo tudo isso. Isso é fantástico. Antes até falava que corria atrás do rabo mesmo, porque eles pediam uma alteração de protocolo para a gente lá no DASA, a diretoria médica. Tem um colega meu, um parceiro que trabalha comigo, que é o Luiz. A gente fazia todo um cronograma para passar de unidade por unidade arrumando os protocolos. Hoje são 75 máquinas, né? Só 75. E quando a gente chegava na última, já tinha mudado. A gente falava, já mudou, vamos começar de novo. E hoje, né, uma das vantagens de Command Center, você ter essa operação centralizada, essa possibilidade. Obviamente, existem algumas dificuldades também, conexões, links, se você tem uma queda de energia ali, você perde contato com, né, tudo de uma vez, ao invés de você perder só uma unidade, que seria eventual naquela região a queda de energia. Se você perde dentro de um Command Center, você fica às escuras, né? Por isso que você tem que ter um plano de contingência. Então, hoje, a gente não instala em unidades, por enquanto, na rede DASA, que só tem um equipamento. Então, sempre tem que ter 2 ou mais equipamentos, porque eu já tenho ali um segundo operador de contingência. Então, se eu tenho uma queda de energia, perdi o link, eu tenho lá na unidade a contingência, que é o segundo operador ou terceiro, né? Também muitas têm 3 ou 4 ressonâncias. E aí eles assumem temporariamente o equipamento até restabelecer. Então, isso é uma das direções que a gente está seguindo, né? Então, tem que ter esse plano de contingência aí. No IC a gente tem um Command Center bem menor, né? Começou com a ressonância. Quando veio para a gente essa tecnologia,
era para as duas, né? Tomografia e ressonância, mas a ressonância acabou começando muito primeiro. Então, atualmente, a gente tem uma equipe dedicada ao Command Center, né? Na ressonância, principalmente. E essas meninas, elas tocam agendas de 2 unidades externas, né? É bem menor o nosso serviço. Mas é toda a agenda. Então, até há pouco tempo, elas conseguiram introduzir, inclusive, fazer os exames de coração, que era também antes um tabu, porque imagina fazer um exame de coração na ressonância à distância, dificuldade de treinar a equipe, do técnico de enfermagem estar lá sozinho, posicionamento, conversa com o paciente. Então, assim, atualmente elas fazem todos os tipos de exames, né? Remoto, né? Pelo Command Center. E elas tocam 2 unidades, especificamente, né? E nós, da tomografia, a gente utiliza o Command Center em alguns momentos. A gente utiliza, por exemplo, às vezes para alguma cobertura de almoço, né, que precisa, uma unidade que está bastante cheia, que a gente precise para cobertura de almoço mesmo, e após as 19, em 2 equipamentos. Então, após as 19, como a gente não tem biomédico presencial nessas unidades, a gente usa também o Command Center. Então, é bem menor, claro, né, até porque o Einstein tem uma certa resistência, né, inclusive dessa tecnologia com a questão do atendimento aos pacientes, né, a gente é bem criterioso quanto a isso, então assim, ainda não, o Command Center existe, funciona super bem, mas não é um negócio que no momento a gente está visualizando o crescimento dele, né, mas com certeza eu enxergo oportunidades, né, a gente vai estar crescendo bastante também, em várias unidades, a gente tem pretensão de abrir para esse ano, para os próximos anos, então eu vejo também como uma oportunidade o crescimento do Command Center, por que não, né, mas a gente ainda tem essa questão de atendimento presencial com os nossos pacientes, então isso também acaba prejudicando um pouco o crescimento do serviço, né, se é que eu posso dizer isso, mas nesse sentido. Mas a gente tem usado a gente começou na pandemia, né, e a gente começou bem pequeno e agora a ressonância está com um serviço até que grande, né, fazendo bastante exames e tudo, uma quantidade de exames bem grande. Então acho que essa minha experiência lá. Com relação ao futuro, eu enxergo também que Command Center está aí para ficar, né? A gente tem grandes centros, né, por telecomando, a gente tem a teleradiologia também, que está super em alta, então eu enxergo com bastante abertura, né, com um olhar bastante aberto assim, para essa questão do Command Center, que é um negócio que funciona quando a gente tem tudo certinho, tudo ajustado, né? Mas acho que é isso. Realmente colocou um ponto bacana, muitos serviços eles não têm agenda após as 19 horas, né? E você tem 2, 3 equipamentos, apenas um funciona. E por que não funcionar os outros via Command Center? Porque você já tem estrutura funcionando, né? Você já tem recepção, já tem enfermagem, já tem um médico às vezes disponível ali, funcionando apenas uma máquina por questões de volumetria, de não valer muito a pena contratar ali o profissional para tocar o segundo equipamento. A partir do momento que você toca 2 equipamentos de regiões distintas via Command Center, aproveitando, né, esse gargalo aí de agendamento, aí já faz sentido, né? E absenteísmo também, né, como ela falou, pega a gente desprevenido. A gente tem algumas unidades que a gente toca após as 19 horas também, mas é muito comum a gente chegar... Eu já recebi uma mensagem 5 horas da manhã, não vem, pode tocar via Command? Tô ligando. Então, favorece bastante isso. Para absenteísmo, a gente também usa bastante. Acho que assim, não só esses fatores, né, que o Pedro e a Bruna colocaram, mas também assim, em regiões distantes, né, no interior, onde assim a mão de obra especializada é muito escassa. Eu acho que isso também veio agregar muito, né? Então, um operador daqui de São Paulo pode estar operando em uma outra cidade no interior, onde a mão de obra lá não foi possível, né? Mão de obra especializada. Então, acho que isso também veio agregar,
também muito valor, mas claro, tudo tem que estar bem ajustado, né, para a segurança do paciente, para uma boa qualidade de imagem, principalmente para não errarmos aí no diagnóstico, né, não ter a necessidade de refazer o exame por um erro técnico, né, e eu acho que vale lembrar também essa coisa da humanização, tá, porque você realizar um exame à distância, eu acho que pega um pouquinho nessa coisa da humanização, porque você não está presencial, né? Então, essa força-tarefa aí da enfermagem, né, no local, ou até mesmo o que eles chamam de biomédico de ponta, né, que é o biomédico que fica lá no serviço, colocando o paciente, posicionando o paciente. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito, né, já que o operador está distante. Então, não podemos esquecer aí, no Command Center, a humanização, tá? Como o Alex sempre fala, né, em termos de humanização, que no Sírio é muito, muito forte isso, né? Então a gente acho que não deve esquecer disso. Lá no INCOR a gente não tem um Command Center, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Command Center lá do INRAD, tá? Ele funciona muito bem, tá? Claro que tem alguns pontos de ajuste ainda, né, mas é o que a Bruna também falou, o Command Center está aí, acho que ganhou uma força muito grande, né, nesse período de pandemia, e ajudou também em vários pontos, que o Pedro, né, com a experiência do Pedro e a Bruna, né, que já tem o serviço de Command Center, então eu acho que o Command Center também veio a agregar muito, né, valor aí nos exames de diagnóstico por imagem. Só complementar rapidamente, né? Eu acho que tem que ser bem assertivo a questão do Command, né? Ele não vai servir para todos os serviços, né? Então, você tem que escolher muito bem a estratégia. Então, talvez num hospital onde você tem um público oncológico, né, um público infantil, talvez não vai ser para esse público. Não tem como você colocar, porque tem o fator humano ali, né? Lembrar que o Command também é operado por humanos, né? Então, assim, não é que estão substituindo, né, todos os profissionais só pela máquina. Não, continua, né? O ser humano, ele faz parte do avanço tecnológico, né? Mas o Command, de fato, eu enxergo assim, né? No Sírio ainda a gente não tem, mas a gente atua remotamente para ajuste de protocolos em Brasília, muitas vezes olhar uma imagem, auxiliar, isso funciona muito bem, mas ele tem que ser assertivo, né? A gente tem, principalmente quando a gente fala de ressonância, a gente tem várias questões de segurança que precisam ali, de fato, elas não podem ser furadas, porque pode, de fato, acontecer um acidente e uma catástrofe com uma pessoa, não é uma coisa que dá para você arriscar. Então, ele tem que ser estrategicamente, talvez nas clínicas, né, serviços mais distantes, onde você atende pacientes mais eletivos, pacientes mais tranquilos. Eu acredito que ele funcione muito bem e vai continuar, não é uma tecnologia que veio e simplesmente vai parar, né? Mas o fator humano, ele é importante ainda, principalmente nas unidades hospitalares, eu enxergo assim, por mais que você tenha a questão da enfermagem muito bem treinada, que hoje são e tem que ser, né? Mas a questão da presença ali do profissional que executa o exame, ele também traz uma segurança maior para esses pacientes mais críticos. Muito bacana a visão de todos vocês. A gente vê que quando a gente fala em futuro da radiologia, com certeza o Command está inserido, né? A gente vê que apesar de determinadas particularidades, o quanto otimiza o fluxo de trabalho, o quanto ajuda, enfim, o quanto isso é, de certa forma, rentável também para as instituições. E de tudo que foi dito aqui hoje nesse podcast com ilustres participantes, a gente vê que o que mais tem feito diferença é o fluxo de trabalho, né? E o quanto as tecnologias têm ajudado vocês nos fluxos de trabalho, né? Então eu acho que quando a gente fala em futuro da radiologia, quanto mais tecnologias, algoritmos, enfim, softwares que facilitem a vida de vocês, que facilitem a vida do médico e assim por diante, até mesmo do paciente, porque não, é o que realmente vai fazer sentido. Eu acho que, assim, um pensamento que me veio aqui também, de novo, como uma pessoa que está vendo de fora, né, um observador, não um profissional da área, a tecnologia realmente ela veio para otimizar o tempo e também vocês falaram muito de humanização, isso é muito importante, né? O cuidado com o paciente, pensando no bem-estar do paciente sempre, né? Isso é sensacional porque realmente são vidas que estão ali do lado e muitas vezes a pessoa está aflita para fazer aquele exame ou ela tem 1000 coisas na cabeça e a humanização faz com que tudo corra da melhor maneira possível.
Gente, infelizmente nós estamos chegando no final desse episódio. Foi um bate-papo muito prazeroso, com muita informação. Mas antes de ir embora, eu queria que vocês deixassem um recado final. Eu vou começar pelo Henrique. Henrique, por favor, deixe seu recado final. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Hoje aqui na 3ª temporada, com meus caros colegas. Foi um prazer estar com todos. Pode falar, Jaque. Agradeço o convite do Henrique Cirino, da Ângela Marim e da Canon Medical, tá? Por estar aqui com os colegas de profissão, né? O Henrique da Canon, que sempre esteve muito presente lá, Ângela Marim também sempre muito presente lá no nosso instituto, no INCOR, né? E parabenizo também vocês, né, por estarem fazendo aí esse podcast, essa iniciativa, né, da Canon, do Henrique, da Ângela, por estarem aqui colocando esse podcast com esse tema tão relevante, tão importante, né, no diagnóstico por imagem, onde a gente pode ter a visão de que os desafios, né, trouxeram oportunidades. Né? E não só foram oportunidades ruins, foram oportunidades boas, né? Então os desafios trouxeram aí muitas oportunidades de melhora, né? Com a introdução da tecnologia e da inteligência artificial. Então quem tem tudo isso, né, nos equipamentos de diagnóstico por imagem, pode trazer aí uma melhor experiência para o paciente, né? Muito obrigado, Jaque. Pedro, pode falar. Muito feliz, tá, de ter participado, novamente agradecer o convite, essa grande parceira nossa aí, parceira comercial, que é a Canon, e sempre nos apoiando, sempre nos socorrendo, o Henrique sabe bem disso, sem burocracia, sempre me atende de uma maneira muito fácil. Quero já deixar isso claro, parabenizado aí para o time da Canon. E agradecer a presença de todos vocês aqui, né, de estar perto de vocês, pessoas influentes aí do mercado, pessoas que coordenam grandes centros. Então, muito feliz de estar aqui e agradecer aí o convite mais uma vez. Muito obrigado. Acho que agradece. Com certeza, uma oportunidade única, assim, né? Foi uma integração, né? Eu enxerguei também como uma integração dos serviços, né? Pra gente se conhecer, pra gente conversar numa próxima oportunidade. Já que eu já conhecia há muito tempo, mas os meninos também estão conhecendo hoje, então eu acho que é uma oportunidade também pra gente se ver por aí, né? Pra fazer alguma coisa junto, pra trabalhar junto. Enxerguei também como uma coisa muito boa isso, além de toda a experiência aqui que eu já adquiri conversando com vocês. Foi fantástico. E o Henrique, eu não tenho nem o que dizer, agradecer especialmente a ele também, que está sempre presente lá, nos ajudando, né? Para tudo, a gente sempre conta com ele, e é uma pessoa fantástica, e muito obrigada. Bom, agradecer novamente o convite, né? O convite da Canon aí na pessoa do Henrique, né? A Ângela, tive o prazer de conhecer aqui, apesar de algumas passagens lá no Círio, mas não tinha esse conhecimento. Importante, né? Tá aqui com a Jaqueline, acho que é uma referência aí no mercado, no INCOR, né? A gente teve a oportunidade de visitá-los aí recentemente. O Pedro, que eu aprendi bastante com ele ali no DASA, né? Já estava ali quando eu entrei, então tem uma cara de novinho assim, mas já tá rodado aí. Mas é um cara assim que tem um conhecimento incrível, né, na ressonância, então me ajudou bastante aí no meu início, né, tenho que agradecer isso. A Bruna, vou ter um prazer de conhecer aqui, né, importante também agradecer ao hospital, o Sírio-Libanês ali que me liberou, né, a minha diretora ali, a gerente, a Daniela Bosco também, e aos meus colegas lá, né, eu queria deixar esse agradecimento principalmente para todos eles ali, o pessoal da tomografia, da ressonância, não só os biomédicos, mas como toda a equipe multi, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os assistentes administrativos que a gente trabalha em conjunto e a equipe médica também, né, que é uma integração, hoje ninguém trabalha sozinho, né, então gostaria de deixar esse agradecimento a você, Lúcio, pela condução aí, muito obrigado, né, uma experiência única, eu acho que a gente começa aqui um nervoso danado e a gente vai soltando. E já passou da hora, né? Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui por horas conversando, trocando figurinhas de protocolos, de serviços, de fluxo, né? Então, uma experiência muito bacana. Muito obrigado.
Alex, eu que agradeço, foi um prazer conhecer todos vocês, foi muito legal esse bate-papo, e sobre trocar figurinhas, vocês podem trocar figurinhas depois nas redes sociais, vocês podem criar grupos de WhatsApp, por que não? Conhecimento sempre tem que ser difundido. Gente, foi um prazer poder bater um papo com vocês novamente, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui nesse Por Dentro da Imagem, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, e se vocês não nos seguem nas redes sociais, por favor, nos sigam, nós estamos em praticamente todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify, nós também estamos no canal da Canal Medical Systems do Brasil, como Por Dentro da Imagem, e se você quiser deixar alguma sugestão, crítica, elogios ou sugestões de pauta, nós temos o e-mail que é o contato@pordentrodaimagem.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e fiquem por dentro da imagem. Até o próximo episódio, pessoal.